Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Cristiano Góes. Como prometido no vídeo passado, vou dar início a uma nova série aqui no canal, fazendo comentários, né, das edições desta coleção aqui, coleção Tex Gold, né. Essa é a número 1. Né. E antes eu quero fazer uma pequena introdução sobre o universo do Tex, né, um dos meus personagens aí favoritos. É um herói, né? Um ser humano comum, né? Sem superpoderes e tal. Ele é um ranger, né? Bom de briga, rápido no gatilho, né? O gatilho mais rápido do oeste. Né? Um dos apelidos dele é Águia da Noite, né? Porque ele é o chefe, conquistou esse posto, né? De chefe branco da tribo Navarro, né? Nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos. As histórias dele se passam mais ou menos, eu acredito que em 1900, 1800 alguma coisa. Né? São histórias, na maior parte das vezes, histórias pé no chão, né? Histórias verossímeis, que com certeza poderia ter acontecido na vida real. Né? Várias histórias também, ela tem vários fatos ali, mistura, né, fatos históricos, ficção com fatos históricos, né? Com relação à guerra civil americana, enfim, né, a guerra do norte contra o sul. Se eu não estou enganado, o Tex ele nasceu, né, no norte, né, é isso, nasceu no norte, mas lutou na guerra pelo sul, né, porque ele acreditava que o sul, né, tinha razão na guerra, né, de lutar contra a escravidão, enfim, libertação dos escravos, enfim. Então, é um personagem bem bacana, né? Ele é bem íntegro, né? Os princípios dele e tal, né? E luta sempre para fazer da melhor maneira possível, né? A justiça. Às vezes, dependendo da situação, ele sai até um pouco fora da lei, né? Para que prevaleça a justiça, né? Mas, enfim, é um camarada que você pode confiar. É um personagem muito legal, muito bacana. Algumas vezes ele tem ajuda, né? Na maior parte das vezes ele tem ajuda do Kit Carson, que é um companheiro dele, um ranger também. O Jack Tigre, né? Que é um indígena, um navarro também, que ajuda em alguns casos, em algumas situações. E o filho dele, o Kit Wheeler, né? Que formam, né, os três, né, pardes, né? Os três companheiros dele. Que às vezes, muitas vezes serve como, né, um meio do roteirista contar a história, né, a conversa entre eles, né, nos mostra vários detalhes da história e tal. Um recurso muito usado também são os flashbacks, né, eles em volta de uma fogueira, por exemplo, e contando as aventuras dele, né, quando era mais jovem, enfim. Enfim, é um universo muito rico, muito bacana, muito legal. Né? E essa coleção aqui é uma oportunidade de ouro, né? Para quem ainda não conhece o personagem, nunca leu nada. Né? É um bom ponto de partida, uma boa porta de entrada para esse rico universo do Tex. Aí, ok? Então, o que mais que eu poderia falar do universo do Tex? Né? Como eu disse, na maior parte das vezes são histórias bem pé no chão. Né? Algumas vezes tem umas histórias que remetem a alguma sobrenaturalidade, tá? Enfim. E é o caso dessa aqui, por exemplo. Né? É a história de um líder religioso, né? Totalmente maluco, né? Que ele tem, segundo ele conta, né? Ele teve uma visão, né? E a gente vê aqui que realmente ele teve essa visão, né? De um urso, né? Uma espécie de deus, né? Que ele chama de grande espírito, né? Dizendo para ele que ele era um escolhido, né? Ele era um mito escolhido para reunir todas as tribos do deserto ali do sudoeste americano ali, numa grande cruzada contra os brancos, né? Contra o grande vilão branco. Enfim, esse profeta indígena é esse cara aqui, humanitário, né? Na visão dele, ele também vê uma grande águia, né? Uma águia gigante, que agarra ele e leva ele para longe, enfim.
Talvez o próprio subconsciente dele dizendo para ele que o negócio não ia dar muito certo para ele, por quê? Porque essa águia faz referência a esse cara aqui, o Águia da Noite, né? Um dos apelidos aí do Tex, né? Que vai tentar frustrar os planos aí do humanitário. Será que ele vai conseguir? Né? Você tem que ler para saber. Então, todas as histórias do Tex aí são aventuras dele e algumas vezes dos partes, né? Contra malucos desse tipo aqui, né? Bandidos, tal, saqueadores, pessoas em busca de poder, enfim. Então o Tex é o cara que vai estar entre o vilão, né, e as pessoas oprimidas, né? Ele é o baluarte da justiça, né, o estandarte da justiça, né, para socorrer, né, os oprimidos. Né? Ele como eu já disse, ele é um ranger, né? E ele entra em ação quando muitas vezes a lei, né, local, né, os xerifes locais ou o próprio exército não consegue resolver a situação, eles chamam o Tex. E em todas as vezes, pelo menos até nas histórias que eu li até agora, o Tex resolveu todas elas. E essa aqui não vai ser diferente, né? O interessante da história é ver como que ele vai resolver isso aí. Então ele tá nessa situação aqui da história, né? Nesse momento da história, esse maluco aí humanitário tá para ser o estopim de uma guerra sangrenta entre as tribos do deserto e os brancos, né? Olha aí a visão que ele teve, que eu falei, do urso e tal, enfim. Presta atenção, humanitário, ouça as minhas palavras. Obviamente que ele não tem nada sobrenatural nisso aqui, foi algum problema mental do personagem ou alguma erva que ele puxou, enfim. Mas a realidade é que o cara é bem maluco, né? E o Tex é convocado, né, para tentar resolver essa situação. Para isso ele vai atrás também de um amigo dele, um outro indígena, de uma outra tribo e tal. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, já achei aqui. Ele conversando, explicando a situação para esse amigo dele, que é uma pessoa influente e tal, e de alguma maneira poderia influenciar o humanitário a desistir, né, dessa cruzada aí, translocada aí, contra os brancos. Né? Aqui é um general, né, um militar que já está ameaçando colocar o exército no encalço do humanitário e da tribo dele, né? E o Tex pedindo aí para ele dar uma maneirada, dar um tempo para ele tentar resolver, né, com a diplomacia dele, para que sangue não venha a ser derramado, né, de maneira em vão, sendo que tem outra possibilidade de resolução, né? Então, essa também é uma constante, né, nas histórias do Tex. Primeiro ele tenta resolver a coisa na base do diálogo, da conversa, mas se não resolver, ele não pensa duas vezes em usar os punhos, né, e, e os coach dele, dois coach que andam na cintura dele. Muito legal a dinâmica das histórias. Essa aqui não é diferente, né? Cheia de ação e tal. Os desenhos aí do Corrado Mastantônio, né? Bem dinâmico, bem legal. Os roteiros do Claudio Nisi, bem redondinho, né? Bem amarrado. Como eu sempre digo, é como se você estivesse vendo na maior parte das vezes, como se você estivesse vendo um filme, né, de faroeste. Muito legal. Muito interessante. Mais arte para vocês. E apesar das 240 e poucas páginas, é isso? Não, 220 e poucas páginas, né? Você lê rapidamente, é uma leitura bem dinâmica, né? Na maior parte das vezes eu li numa sequência só, sem parar, né? Olha aí, a grande águia aí que vem para frustrar os planos do humanitário. Então a maior parte das vezes eu li sem pausa, porque realmente prende a atenção, é um bom, é um bom passatempo, com certeza. Né? E se você não leu nada ainda do personagem, né,
essa edição aqui, até pelo preço de R$ 9,90 aí, como eu disse, é um bom ponto de partida aí para você adentrar, né, ao universo do Águia da Noite. Olha aí. Desenho sensacional aí do Corrado Mastro Antônio, né? Então, como eu disse, pelo menos até o número 29, a coleção é focada nos desenhistas, né? Que isso aqui, até a 29, como eu disse no vídeo passado, é uma republicação dos chamados Texones lá da Itália, né? Que já foi publicado aqui no Brasil, né? Uma coleção chamada Tex Gigante, né? Até a 29, então, são republicações do Tex Gigante aqui da Itália e nosso brasileiro aqui. E a partir da 30, né, daí tem, não é uma história só a mais, até a 40, da 30, isso, da 30 até a 40 são 2 histórias por edição, né? Mas até a 29 é uma história só, mais volumosa e focada nos desenhistas, né? O Claudio Nisi é um bom roteirista, ele faz a maior parte das edições aí, ele e o Mauro Bozelli, né? E é isso, pessoal. Esses são comentários mais comentários da coleção e comentários sobre essa primeira edição aí. Uma história muito envolvente de um maluco, um líder religioso maluco, né, que tenta, né, usar de lábia, né, para reunir mais malucos como ele, para partir numa cruzada insana aí, sem sentido algum, né, e derramamento de sangue também inútil. Ok? Então, acho que seria isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu ok. Se quiser compartilhar o vídeo, enfim. Vou deixar alguns links que eu julgar interessante na barra de descrição, acessa aí. Um dos links é a minha página lá do Facebook. Se você não frequenta a página ainda, se inscreva, ok? E é isso, eu vou ficando por aqui. Como eu disse, eu vou tentar comentar um por um, né, dessa coleção aqui, que é uma coleção, como eu já disse, estou gostando demais de fazer. É uma coleção, o custo-benefício sensacional. Por quê? Esse é o tipo de material, né, que você lê mais de uma vez. Esse aqui eu já li já 2 vezes, né? E com certeza vou ler mais vezes ainda. É como eu até comparo, né, conversando às vezes sobre o Tex e tal com alguém. Eu até comparo que o Tex é tipo claro que é outro estilo, né? Mas comparando com o Chaves, por exemplo. Se eu estiver assistindo a televisão, zapeando e tal, e passar e ver um seriado do Chaves, eu vou parar e vou assistir, né? Ou mesmo no YouTube e tal. Enfim, volta e meia eu tô assistindo episódios, porque é uma obra que o cara usou muita perspicácia, muita elementos que chamam a atenção, que prende, né, o espectador e tal, no caso aqui o leitor, né? Então o Tex é um custo-benefício sensacional e eu recomendo demais. E eu acho que eu já estou falando demais até, e vou terminando por aqui esse vídeo. Sucesso a todos e tchau, tchau.